desesperou, né? Tanto lavar a mão, passar álcool em gel e passar isopor nas costas. Aqui dentro entrou aí na feira. Olá, pessoal. Acho que hoje tá dando certo, hein? Tudo bem? Aí, legal. Ó, o Miguel também já entrou aqui. Pera aí. Como que eu fiz aqui? Pera aí que eu fiz algo errado aqui, galera. O que eu fiz aqui? Aí. Fala, Doutor, Miguel. boa tarde, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, muito bem. Ah, parece que hoje tá dando certo aqui. Ontem Parece que travou hoje vai. tudo. A tecnologia estava contra a gente ontem. Não tinha jeito. Cara, mas tá todo mundo no Instagram, né, velho? Todo mundo, um monte de live, um monte Eu acho de. que, eu acho que a quarentena fez o povo migrar muito para o virtual. Totalmente, né? Não tem o que fazer. Tamo aí. Sobrecarregou um Ó, pouco o sistema. é isso aí, cara. Brigadão da sua presença, né? Para quem tá seguindo a gente aí, quero apresentar o Dr. Miguel. É um amigaço aí de longa data, né? Um excelente ortodontista, um cara extremamente competente e que a gente ultimamente tem trocado muita experiência, né? Estamos conversando muito aí com esses projetos novos aí que a gente tem caminhado aí, principalmente em cima do Invisalign, cirurgia ortognática e tudo. Então, a gente tem conversado muito, né, Miguel? É, Igual. as expectativas são muito altas, Ronaldo. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um trabalho incrível daqui para frente, juntando Invisalign e ortognática. E A é bom Michele. saber que tem você. Ah, obrigado, cara. Vamos conversar agora mais assim do que diferente, igual eu brinquei com você ontem, né? Para quem estava seguindo a gente tinha áudios longos, fica explicando coisa de 5 minutos, 10 minutos aí, Vários nos áudios, sequência, né? vários áudios que a gente vai vendo só quando dá, né? E vamos caminhando junto aí. Deixar um abraço pro Dr. Helder, ele me deu um oi ali, Dr. Helder, cirurgião, Ah, bucomaxilo, legal. trabalha com a gente aqui em Londrina. Obrigado pela presença, Dr. Helder. Show de bola, show de bola. Muito prazer, Helder. Você é muito bem falado aí pelo Dr. Miguel, hein? Tá vendo? Só com esse Parabéns. pouco. Parabéns. Miguel, cara, vamos trocar umas experiências aí. Eu acho que tem bastante gente aí de que com certeza está com expectativa de saber como é que funciona tudo isso, né? E vamos retomar o papo que a gente estava ontem, né? Que ninguém ouviu, que a gente queria muito falar um pouco sobre diagnóstico, né, cara? Como é que você pensa o diagnóstico da ortodontia, da ortodontia para a ortognática aí? É mais ou menos aquela conversinha que a gente começou ontem e não conseguiu terminar, né? Eu acho que a gente. Está me ouvindo bem? Eu tô. Ótimo. Eu acho que hoje está muito claro, tanto para mim e para você também, eu conheço muito o seu modo de diagnóstico. E eu acho que hoje está muito claro que a face é a prioridade no nosso paciente. Por mais que nós, ortodontistas, a gente se foque muito nas condições dentárias, na posição do dente, hoje a face é mais importante. A gente precisa entender que hoje o paciente é muito mais visto socialmente pela face. O encaixe dentário e até a cefalometria, eles deixaram de ser a prioridade no nosso planejamento. Então, hoje eu acredito que a face é o nosso primeiro ponto de diagnóstico, em Uhum. seguida a oclusão e as principais regras de oclusão, e por último, as referências cefalométricas, que são, para quem é leigo e não conhece muito, é tudo aquele monte de número que aparece na documentação ortodôntica, certo? Então, aqui em Londrina, a gente tem feito um trabalho de diagnóstico seguindo bem essa linha. Eu tenho uma apresentação no consultório, eu sei que você tem também, você já me falou que tem. Uhum. E eu explico para o paciente como que nós, ortodontistas, nós, cirurgiões plásticos, nós, estudiosos da harmonia, a gente enxerga o rosto como harmônico, né? Eu explico, porque tem muitos pacientes que às vezes têm alguma queixa facial, doutor Ronaldo, que Uhum. não entendem nem o que é desarmônico.
não consegue nem apontar para a gente o problema que eles só não estão satisfeitos, mas eles não sabem nem explicar por quê, né? Então, eu acho que eu faço essa apresentação, explico todos os pontos faciais, e se o meu paciente, o seu também, com certeza, ele se enquadra dentro de uma queixa muito importante facial, eu acho que aí é o momento chave para a gente optar por oferecer o tratamento cirúrgico. Porque nós, como ortodontistas, nós como estudiosos da face, eu acho que nós temos que dar uma solução para o nosso paciente completa. Eu não consigo ver um paciente feliz, com um sorriso perfeito, todo alinhado, mas não contente com a harmonia do rosto, né? Então, eu acho que para ser completo tem que ter os dois fatores. Então, a partir do momento que eu diagnostico que o paciente está insatisfeito com a face, eu me vejo obrigado, até por ter o conhecimento científico, na obrigação de oferecer o tratamento. E até porque se ele não aceitar o tratamento, pelo menos ele está ciente. Porque uma coisa muito triste que acontece no consultório, né, doutor Ronaldo? Talvez você concorde. Muito. Já imagino o que você vai falar. Exatamente. São pacientes que estão encarando 8, 7 anos de ortodontia, que normalmente a ortodontia, quando o caso é cirúrgico e é feito sem cirurgia, é muito difícil de conduzir. Você sabe muito bem disso. Você ficar camuflando é uma coisa que parece que não tem fim nunca, né? E o paciente chegar e falar, nossa, mas se eu soubesse, eu já tinha feito essa cirurgia. E o paciente, às vezes, não tem essa informação. E aí é muito triste, né? Eu vivo muito isso, sabe, Miguel? Paciente que chega para mim e fala para continuar um tratamento, desse jeito que você está falando. Eu vim aqui ter sua opinião, porque já estou tratando, mas eu não aguento mais, quero tirar esse aparelho. E você olha e fala assim, você tem que operar. Seu problema é esquelético, né? E às vezes as pessoas não falaram para ele que é esquelético, né? Eu até falo assim, você fala para o paciente, você está em Londrina. Até então, todo o caminho que foi seguido para você, viraram você para o rumo de Franca, e você está caminhando para Franca. Franca é a ortodontia convencional. Se você quiser operar agora, você tem que ir para Porto Alegre. Ou seja, todo o caminho que você fez em direção a Franca... Você volta até Londrina e caminha para Porto Alegre. Exatamente. Voltar a zero e começar de novo. Ontem eu usei um exemplo para você, né? E eu falo que eu gosto que tem muito paciente vendo a gente aí, colegas dentistas aí. Que bom. A minha experiência com cirurgia ortognática, eu divido em 2 ou até 3 públicos que chegam para mim, sabe, Miguel? E eu queria essa experiência sua. Quando o paciente chega e fala, doutor, eu vim aqui para operar, né? Eu vim aqui porque eu tenho um problema, eu tenho um queixo para frente, estou incomodada. Maravilha, isso é fácil da gente lidar e mostrar para ele qual o caminho. O outro caminho é o paciente que chega com problemas funcionais, né? Hoje podemos falar daqui a pouco um pouco, né? Eu tenho recebido alguns casos de apneias severas, né? Problemas de sono, e aí o paciente chega para a gente que nunca ouviu falar, falaram, médico falando, cardiologista falando, e às vezes ele vem até a gente conversar sobre isso. Ou então aquele paciente que vem e que nunca imaginou que tinha que fazer a cirurgia e que a gente tem que explicar o que é cirurgia, né? E esses são os mais difíceis, com certeza. Principalmente quando está ali na fase dos 16 para 17 anos, que o terminou o crescimento ósseo, né? Exatamente. E com os pais, principalmente. Aos olhos dos pais, o rosto do filho é sempre perfeito. Né? E você falar para o pai que tinha que operar, que tem que operar, é complicado. Mas eu acho que o que a gente tem que deixar aí, até para os colegas que estão ouvindo, eu vou falar para eles a minha posição. Eu tenho uma posição muito, muito séria de quando é cirúrgico, ele é cirúrgico. Né? O paciente tem que saber que é cirúrgico. Né? Então, é cirúrgico, maravilha. Agora, você quer algo, a gente faz. O seu gancho? Pode, fala aí. E o paciente chega para mim e fala, quero que você trate de maneira convencional. Eu não faço mais isso, doutor Ronaldo. Muito caso eu não faço também. Não vou te entregar um resultado satisfatório, eu prefiro não fazer. Eu acho que isso é transparência, honestidade, porque o cara não vai ficar satisfeito, Miguel. Não vai. Ele não vai ficar satisfeito. Você também deve ter experiências aí. Eu também já tive experiências que o paciente chega e fala, me falaram mesmo que tinha que fazer cirurgia. Né? Eu vou falar assim, eu estou com uma paciente que eu atendi aí faz um pouco antes da quarentena, 10 anos de aparelho. Ela sabia que era cirúrgico.
Desde o início falaram. Mas o colega na época falou, ah, não, vamos tentar e tal. Falou para ela que dava para tentar. É lógico que para ela, ela queria correr da cirurgia, né? Na época, 10 anos atrás ainda. Mas ela... E aí agora ela viu que não deu esse resultado. Ela chegou para mim e falou, não tem jeito, tem que operar, né? Aí vai voltar todo o caminho para trás e operar, né? E operar. E eu acho que o seu papel, o seu principalmente, se torna muito importante agora. Até parabéns pelos 17 mil. Eu vi aqui. Ah, valeu. Obrigado. Agradeço a todo mundo aí. Estamos trabalhando pesado aí. Eu acho que você ganha um presente, mas a partir de agora você começa a carregar uma responsabilidade. Né? Você com 17, até com mais seguidores até, eu acho que você é um dos responsáveis por oferecer para os pacientes hoje uma informação de qualidade. Eu acho que quem assiste o Dr. Ronaldo hoje, os pais, as crianças que estão em fase de crescimento, dificilmente vão cometer o erro de ficar 10 anos de aparelho, tratando, pagando uma ortodontia que não se resolve por si só. Não. Então, eu acho que a importância sua é muito grande nesse aspecto, porque você tem a capacidade de falar e ser ouvido por muitas pessoas e disseminar grande parte do conhecimento que você tem de anos de universidade e tudo mais. Então, eu acho que é bastante importante isso. Então, quando o paciente chega informado para a gente, é muito mais fácil de conduzir o tratamento cirúrgico, né? Do que aquele que nunca ouviu falar. Eu tenho pacientes que nunca ouviram falar de ortognática, não sabiam nem que existiam, né? Então, até você criar esse método ser primeiro elegível, demora um certo tempo. Quando ele já vem com uma opção elegível, uma opção válida, é muito mais fácil de você vender essa ideia, né? E a ortognática ela tem um aspecto muito importante. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Tratamento com ortognática é uma responsabilidade muito grande. É gigante, cara. É gigante, porque eu já vejo, às vezes eu abro algum jornal, abro algum periódico, e eu vejo algum tratamento cirúrgico, e aí eu olho assim, Ronaldo, e falo, puxa, o cara fez uma cirurgia ortognática, o cara foi anestesiado no hospital, o cara passou por uma recuperação para corrigir um único problema e às vezes uma gama de 7, 8 problemas que poderiam ser resolvidos com o mesmo procedimento, deixaram de Não ser foi. feitos. Ficou para trás. Então, por isso que eu falo que é muito importante, são dois profissionais que trabalham sempre. Você tem o doutor Luciano aí, que é incrível, né? Então, eu acho que essa sinergia entre vocês sempre faz com que o paciente tenha um melhor resultado. Então, é importante que o paciente entenda que vai ter alteração transversal, vai ter alteração anteroposterior, vai ter vertical. Então, quando a gente tem condições de oferecer um pacote que resolve e melhora todos os aspectos possíveis, é mais justificada ainda a ortognática, né? Então, eu acho que... Porque, infelizmente, quando o ortodontista... Eu já vi muitos casos de ortodontista que não interagiu com a parte do cirurgião, e você vê aquilo que a gente conversou ontem, que o cirurgião fica extremamente limitado, né? Não faz nada, né? Não faz nada. A ortodontia consegue dar ferramentas para o cirurgião bucomaxilo trabalhar num intervalo muito grande de possibilidades. Algo que ele não consegue se ele não tiver a horta, né? Então, a horta é muito importante nesse aspecto, sem dúvida. Fico feliz aí das suas palavras, né? E eu sempre tento ter uma responsabilidade muito grande com as mídias sociais, né? Porque a gente tem que levar algo de conteúdo. E fico mais feliz, assim, eu já sabia disso, que a gente comunga dessa ideia de diagnóstico. Porque eu tenho muito paciente que não me entende, viu, Miguel? Você também deve ter. Eu tenho pacientes que saem do consultório bravo comigo, né? A gente fica meio, falar, não, você é muito radical. Não é questão de ser radical. Eu sou transparente. Seu caso é cirúrgico, né? Então, isso eu quero deixar aí para vários colegas aí, doutor Adilson, né? A Fran, Martinha, que está aqui me seguindo aqui, o Marco Mena, olha aqui quem está aqui. Grande Marco Mena, um abraço. Olha aí, manda um abraço para você, Mena, né? Então, são pessoas que lidam com a ortodontia, eu acho que a gente tem que ser firme, né? Não entrar nessa de, um caso a mais ou um caso a menos. Nessa hora, eu tenho uma brincadeira, né? Eu costumo falar que tem paciente que é melhor perder do que ganhar, né? Então, nessa hora, cara, o paciente que é cirúrgico e quer induzir a gente a fazer algo diferente,
esse paciente eu prefiro perder ele do consultório porque ele não vai ficar satisfeito com o meu trabalho. Né? Eu sou bem transparente com isso daí. Tem uma coisa que acontece muito, que a gente percebe muito no Brasil, né? E aí a gente vai estender um pouco a nossa conversa com o Invisalign, e eu acho que eu vou tocar no assunto que eu vejo como a maior vantagem do Invisalign no processo, tá? Eu acho que no Brasil existe uma metodologia em que os ortodontistas em geral, né, não são todos, mas infelizmente a gente percebe isso ao longo desses anos que a gente conhece tratamentos, existe uma tendência no Brasil de você colar o aparelho e conforme você vai colando o aparelho, você vai pensando no que você vai fazer. Né? Vamos ver para que lado vai, né? Exato. Então, às vezes, você está conduzindo um tratamento de uma forma em que você não pensou ainda. Você está fazendo uma parte mecânica que é importante. A parte mecânica, a colagem, você ser um bom técnico para fazer o trabalho específico é importante. Mas pensar é mais importante. E aí eu acho que entra o Invisalign. O Invisalign ele faz você pensar do começo até o final antes de fazer qualquer coisa. Então, eu acho que essa grande desvantagem do aparelho fixo é que você vai conduzindo e vai pensando em determinados momentos. Com o Invisalign, você é obrigado a abortar esse método. Você é obrigado a pensar do primeiro alinhador até o último. Né? Se você tem uma cirurgia no meio do caminho, você tem que prever a data que ela vai acontecer. Vai ser no alinhador número tal. Eu vou prever tantos alinhadores de contenção. Eu vou colocar um mini parafuso aqui para favorecer isso, aquilo. Então, eu acho que isso é o que o Invisalign é importante. E, às vezes, a gente acaba esquecendo da importância do planejamento. Porque é muito exaustivo você receber um paciente na cadeira. Por exemplo, uma jornada de trabalho nossa, que a gente atende 8 pacientes por dia. Se você tiver que pensar em cada um dos 8, ali no momento, é muito exaustivo. Você cansa. Você vai acabar o dia estourado. Então, é melhor você pensar tudo que tem que pensar, fazer um plano de tratamento, colocar isso no papel e seguir. A partir do momento que você determinou que é o melhor plano, você não altera mais, você segue. E o Invisalign dá isso. Você precisa pensar, repensar, pensar de novo antes de aprovar o tratamento. Porque depois não tem como. Eu às vezes costumo brincar ainda, né, que o Invisalign trouxe para nós, né, em qualquer tipo de tratamento, não só cirúrgico, que a gente teve que começar a pensar o inverso. Né? E tudo isso que você falou, eu costumo brincar com os meus pacientes que eu falo que primeiro eu tenho que pensar onde é que eu quero chegar. Exato. Para depois planejar o que eu vou fazer. Para depois escolher o caminho. Para depois escolher o caminho, né? O Invisalign é um caminho. Vamos pôr mini implante, não sei o quê. Ok. Mas muitas vezes a gente pensava primeiro a mecânica que ia usar para depois saber onde é que a gente ia chegar, né? E hoje a gente olha para trás, a gente que entendeu um pouco desse sistema do Invisalign, eu olho para trás e falo, poxa, como que eu conseguia pensar isso, né? Era uma forma meio até estranha da gente pensar, né? Mas isso... E muitas vezes você não sabia nem exatamente onde ia chegar. Cada sessão você adotava um caminho, de repente você ia ver onde dava, né? Onde ia chegar. Né? Então, exatamente. É diferente, né? O método, eu acho que o Invisalign trouxe isso pra gente. Eu acho que isso trouxe muita responsabilidade, porque você precisa pensar do começo ao fim. Eu acho que é um assunto, um benefício muito grande do Invisalign, né? Miguel, eu tenho uma benção muito grande aqui de ter o Luciano trabalhando comigo, né, da JRG, aí para quem não conhece. A gente trabalha junto há bastante tempo e ele atende no meu consultório e tudo mais. Então, Meu colega de graduação? Seu colega de graduação, exatamente, um cara competentíssimo. Mas como você faz aí essa questão do planejamento ortocirúrgico? Depois eu falo um pouco como eu faço. Como você faz isso daí? É até legal para os nossos colegas ortodontistas entenderem, né? Como é que a gente não vive sozinho. Não vive. Eu faço, então, essa primeira minha consulta, ela leva 1 hora, né? Então, eu explico para o paciente o grau de importância, eu começo diagnosticando face, depois eu passo para a oclusão, depois eu explico um pouquinho dos números, por que eu preciso solicitar a documentação. Então, o meu começo é esse. Se eu identifico que o meu paciente é um caso cirúrgico, eu sempre tenho um retorno em que ele volta comigo com a documentação, né? Então, a minha consulta inicial, elas são 2 partes, uma voltada mais generalizada para todo mundo e uma específica para o paciente em cima
da documentação dele, né? Eu estou tentando criar o hábito, agora que nós temos o iTero na clínica, de escanear todo mundo e ter o arquivo inicial. Então, a minha documentação, eu não peço mais moldagem em modelo de gesso. Modelo de gesso, a gente tem no consultório, o Dr. Helder está aqui comigo, ele tem uma impressora incrível, né? E muitas vezes eu bato na porta dele, falo, estou te mandando um STL aí, você... Imprime para mim. Então, eu acho que... E aí eu já faço esse arquivo digital, né? E aí é muito bom, porque você consegue... Hoje tem alguns aplicativos muito legais, tem o Blue Sky, tem o próprio Exocad, você consegue, com o arquivo STL, calcular o transversal, que no meu modo de ver é o pior controle que tem para a cirurgia ortognática, né? Grandes avanços implicam muito nos problemas transversais, né? Então fica muito fácil de controlar, né? Você consegue codificar e aí você pega e dá a mensagem lá pro Invisalign que você precisa de tanto. Mas enfim, aí depois que eu faço essa primeira consulta, eu falo, então agora é hora de você conversar com o cirurgião bucomaxilo. Aí eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, o Dr. Helder, a doutora Cecília, o Dr. Laiko, e aí eles fazem essa consulta, e aí a gente tem, ele enxerga a visão dos dois profissionais. E nós sentamos em conjunto, eu, o Dr. Helder, eu, a doutora Cecília, eu, o Dr. Laiko, e aí a gente faz um plano de tratamento que é comum, né? Então eu tenho uma ficha de anamnese com as queixas que eu preenchi, e o bucomaxilo tem as mesmas queixas preenchidas também, né? Então a gente casa, a gente senta junto sempre a gente senta junto para fazer o planejamento. E aí a gente, em cima dessa ficha, a gente começa a discutir as possibilidades, né? Doutor Luciano, seja bem-vindo. Ah, ele aí, ó. Grande, Luciano. Falar bem de você. Exatamente. Ó, para eu falar para o pessoal... Se você falar mal, você está presente, a gente não vai poder. Ó, vou falar para o pessoal aí, estamos muito abertos, se o pessoal tiver perguntas, vamos falando e vamos conversando. Pode mandar as perguntas aqui que a gente vai respondendo, tá, pessoal? Ronaldo, em cima dessas principais queixas, a gente começa a criar um plano de tratamento. E aí a gente testa as possibilidades, a quantidade de overjet necessário, a gente pensa nas extrações. Então fica muito legal, porque eu consigo entender exatamente todas as necessidades do cirurgião e ele consegue entender as minhas necessidades para o caso e as minhas limitações e vice-versa. Então, quando a gente fecha um plano de tratamento, o plano de tratamento, a linguagem é comum, tanto minha quanto do bucomaxilo, e a gente vai seguir um plano de tratamento que é comum, que os dois estão de acordo, né? A gente tem feito agora algumas consultas em que a gente se reúne os três na mesma, né, o paciente. Eu o bucomaxilo numa consulta só. Tem funcionado bem, porque eu acho que dá essa sensação de que o paciente está amparado pelos dois lados, né? Pelos dois lados da cirurgia ortognática, que eu acho que é importante. E aí, depois que a gente determina isso, eu dou a opção para o paciente fazer o preparo com o Invisalign, que eu acho que é mais... Tem para a ortognática, eu particularmente, tá? É uma coisa minha. Eu prefiro preparar o paciente para a ortognática com o Invisalign do que do modo convencional. E justifico isso para você só porque nós somos perfeccionistas e eu já precisei moldar um paciente, testar a mordida 8, 9 vezes. No meio do caminho. No meio do caminho, para antes de não passar vergonha e mandar para o cirurgião bucomaxilo quando eu não tenho o tripoidismo mínimo dos modelos, né? Então, para não passar essa vergonha, eu vou moldando, vou fazendo teste. E aí já deu 9, já teve casos com mais de 10, com certeza, né? Então, eu pego o estojinho do paciente lá, eu tenho 10. Vários modelos, né? Várias fases. Com o Invisalign isso não acontece, né, cara? Isso é bem fácil de... E uma vez que você determina os pontos de contato, independente de como vai estar, o transversal, os pontos de contato vão estar bons, cara. Eu tenho um paciente que está bem próximo de operar agora, está incrível, cara. Então está muito igual o virtual com o que está na boca, entendeu? Nós estamos com alguns casos também, eu e o Luciano aí, e estamos preferindo partir para o Invisalign também, até por isso, né? Até por isso aí, por essa previsibilidade, né? Esses dias ainda sentei com o Luciano para acabar de definir um caso. O caso era um classe 2, um caso bem complexo, com 4 extrações e tudo. E a gente tem números, né? O Luciano falou para mim desse caso, falou, ó, eu preciso do ímpar, né? Que para quem não sabe é um ângulo que a gente tem no dente, preciso de um ímpar de tanto. Aí lá eu consigo quantificar o quanto vou ter de inclinação de vestibular, vestíbulo lingual.
Então, isso a gente não tem no caso convencional, né? O Invisalign, que o Luciano pedia, eu quero um ímpar de 88. Aí você fala, você quer 88 redondo ou 88,5? É, a gente consegue saber, né? A gente tem É, uma previsibilidade muito melhor, né? e ele tem entregado, né, Miguel? O Invisalign tem entregado o caso igual a gente planejou. Muito próximo aí, é muito legal isso tudo aí, né? Ô Miguel, e por falar em Invisalign, eu não sei se ela está aqui, mas a gente teve uma pergunta da Débora. A Débora é uma Invisalign Doctor de São Bernardo do Campo, sobre o momento cirúrgico, né? Ela falando em segmentação. Qual que é a sua opinião? Ela falou em segmentação, o que a gente poderia fazer se a gente cortava os alinhadores para fazer a segmentação ou o que faria? O que você pensa num caso desse? Legal. Uma excelente pergunta, né? Eu achei excelente, por isso que eu estou jogando aqui, que eu sei que vai dar discussão. Muito boa. Eu venho de uma escola em que a segmentação não é um tabu, né? O doutor Luciano tá com a gente. O doutor Luciano é incrível em segmentação. Então, para a disciplina de Araraquara, a segmentação é algo natural, é algo que é feito sem nenhum tipo de preocupação, né? Então, aqui os meus casos, sempre que eu posso, eu evito segmentar. Eu prefiro fazer uma disjunção cirúrgica da maxila rápida, assistida, num primeiro momento, espero cicatrizar e entro com a segunda. O Luciano falou alguma coisa? O movimento. Para rezar com o Invisalign? O mais difícil. O mais difícil é. Gente, a gente já te responde essa pergunta, porque na minha opinião, o mais difícil é a mordida profunda. Não sei se É a intrusão. Então eu acho. A intrusão. Mais por intrusão, exatamente, do que por exclusão dos posteriores. Então eu sei que o protocolo de Araraquara é manter um mantenedorzinho ali, uma contenção feita de acrílico no palato por 3 meses. E eu acho que essa é a chave da estabilidade. 3 meses é um prazo muito bom. Eu tenho visto alguns colegas que têm deixado por 15 dias, têm deixado por, às vezes, 1 mês. Eu acho pouco. E eu acho que a coisa mais triste que tem de recidiva, quando você está fazendo uma ortognática, é você perder o transversal, né? Você tem que ir no pós-operatório colocar barra palatina, né, doutor Ronaldo? Colocar arco lingual, trabalhar... E dar torque. Torque. Que é uma coisa que poderia ter corrigido na cirurgia, é duro, né? Eu penso que o paciente, no pós-cirúrgico, é finalização só. Não tem que ter mais uma implantação grande, é só finalizar. Então, não, dá para ser usado. Então, por exemplo, se você fizer uma segmentação, né, você vai usar a contenção, e aí o Invisalign propriamente dito é um aparelho que não cobre, além da junção ali, a melocementária, né? Ali no limite do colo cervical do dente, o Invisalign vai até ali e não passa na gengiva. Então, é possível usar o Invisalign junto com a contenção. Você pode fazer algum alívio, né? Eu, particularmente, faço alinhadores passivos durante o período de cicatrização, né? Então, eu faço, por exemplo, 10 alinhadores que são passivos. Então, o meu paciente tem 10 alinhadores para usar no período pós-cirúrgico. Então, como é um período em que ele está em casa, ele tem 10 semanas para esse pós-operatório, né? Então, eu posso fazer ajuste nas ameias ali para manter o uso concomitante da plaquinha do céu da boca, né, do palato, e o Invisalign ao mesmo tempo. Porque é importante dizer que a plaquinha, ela é aquela plaquinha que o Dr. Luciano usa com certeza no palato, ela não é capaz de segurar o torque dentário, né? Porque ela está apoiada no colo cervical, o dente tem a possibilidade de trabalhar o transversal ainda, né? Então, ter o Invisalign com um tracking bem significativo ali é importante. Então, mesmo com a plaquinha, o Invisalign deve ser usado ao mesmo tempo, tá? Eu vou falar para você, você talvez seja mais seguro quanto a isso, né? Eu tenho conversado bastante com o Luciano sobre isso e alguns casos perigosos, alguns casos de grande movimentação cirúrgica, eu tenho planejado, Miguel, com o aparelho híbrido, né? Que é no pré-operatório montar um aparelho fixo, estético, mas passivo,
né, passivo, colocar um arco passivo e o cirurgião trabalhar um pouco mais tranquilo quanto a essas questões de torque, questões de elásticos pós-operatórios, né? A gente tem programado algumas coisas desse jeito, eu e o Luciano aí, né? Então a gente trabalha um pouco mais tranquilo quanto a esse momento transcirúrgico aí, né? A gente fica um Aqui a pouco gente tem mais seguro. essa parte um pouquinho diferente. Eu tenho, Uhum, eu tenho solicitado, né? A gente conversou com o cirurgião, os nossos cirurgiões aqui. Então, na hora da cirurgia, o paciente está com Invisalign, né? Só com Invisalign. Eu tenho feito Invisalign planejamentos bastante generosos em attachments de retenção, né? Como eu te falei, uhum, para manter o tracking do alinhador. E aí a gente faz mini parafusos, né? Então a gente tem feito ali talvez 2 de cada lado, de cada quadrante, né? No total, então vai 4 em cima, 4 embaixo, são 8 mini parafusos no transcirúrgico. Então eles são instalados no transcirúrgico, né? Hoje a gente tem a possibilidade de usar os DACs um pouquinho mais extra-alveolares, né? Então eles dão segurança um pouco maior para usar elásticos um pouco mais pesados, né? Então, durante a cirurgia, os segmentos cirúrgicos eles são estabilizados, apoiados no mini parafuso. Então, tá. não uso. Eu já vi um colega que publicou uma vez que ele pegou o Invisalign e programou nos dentes pequenos botões linguais, né? Já vi. E na hora do transcirúrgico colocou elástico. É uma péssima ideia. É uma ideia que não é legal, porque você vai estar pondo a força num dente só, né? O paciente vai estar totalmente desprogramado para ocluir e a oclusão segurar os efeitos extrusivos. É uma boca que o paciente vai ter operado o nariz, na maioria das vezes, vai estar respirando pela boca, vai estar com o elástico com um grande efeito extrusivo sobre dente. Então, é totalmente desaconselhável você colocar aqueles botõezinhos e fazer dente com dente. Isso eu também não concordo muito com aquilo lá, não. Agora, de mini parafuso a mini parafuso com Invisalign encaixado, então eu acho que aí é significativo. Eu gosto muito de elástico, Ronaldo, no pós-cirúrgico. Por exemplo, o paciente classe 2, ele vai usar elásticos ali por um período significativo, 1 mês, 2 meses. Então aí a gente classe 3 também. Classe 3. Aí a gente mantém o parafuso. E aí elástico ao estilo os maiores ortopedistas aí, elástico de mini parafuso a mini parafuso. Então a descompensação da rigidez muscular de um classe 2, por exemplo, passa a ser compensada com elástico de classe 2 de mini implante a mini implante. Então, o nosso esse elástico minimiza muito o que todo mundo fala da recidiva de classe 2, por exemplo, né? Por causa de toda a força muscular. Né? O elástico é muito importante aí. Miguel, deixa eu... as placas, né? Vou deixar só um parênteses aqui, que eu não posso deixar de mandar um abraço para o Dr. Ricardo Iá, né? Ricardo Chimituts Iá, um grande amigo, fomos contemporâneos de doutorado, fizemos doutorado junto. Esse aí é o Pério Raiz, cara, grande implantodontista, professor da Unisa. Ricardo, cara, gratidão por você estar aqui, minha referência aí, né? Devo muito ao Ricardo. O Ricardo me ajudou muito, me ensinou muito no doutorado, demais da conta. Eu vou aproveitar e dar um alô para quem eu estou vendo aqui. Fala aí. Então, pessoal, manda pergunta aí pra gente, né? Eu vou responder essa pergunta do Luciano aqui diferente um pouco. Eu tenho, como telespectador aqui, tem a Gabi, né? Que está no perfil da orto da Gabi. A Gabi é um caso nosso que está sendo preparado para ortognática com Invisalign. Então, é um caso que passou pela disjunção cirúrgica e agora vai passar pela cirurgia ortognática. Todo o planejamento feito em cima do Invisalign. A casa dela é bonita, hein, Miguel? A Thaís Valentim está com quase 2 meses, né, Thaís? De pós-operatório, uma ex-classe 3, que está incrível. A Thaís está com um nariz incrível, né? Também quero agradecer mais uma vez ao Dr. Helder, que está aqui com a gente. O Dr. Helder é um cirurgião incrível, perfeccionista ao extremo, que ele entendeu muito bem esse método nosso, Ronaldo, de depender bastante do cirurgião para os resultados, e ele é muito colaborativo. E também temos com a gente aqui Jaime Sarge, o nosso antigo TM aqui da região, que ficou sobrecarregado, ficou uma região muito grande,
Aí entre Londrina e Maringá, ele escolheu Maringá. Péssima escolha, mas tudo bem. É isso aí. Para vocês. Ó, deixa eu responder a pergunta para o Luciano. Com o Invisalign, Luciano, também, como na horta convencional, para mim, o movimento mais difícil é o movimento de intrusão, né? Por mais que defendam que o Invisalign tem o sistema de bite block, né? Para os pacientes aí, é quando a gente morde, tem uma força em cima dele. Eu ainda acho movimentos ainda difíceis, né? Tem alguns casos de intrusão grande aqui, ele é lento, né? Miguel, não sei a sua experiência aí, ele é lento, não pode brincar com ele ainda, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes. Eu gosto muito de analogias. Eu acho que deixa um método fácil de entender, né? Eu gosto muito do Invisalign, mas o Invisalign é uma ferramenta, né? Então, um bom carpinteiro, Dr. Ronaldo, tem muitas ferramentas para trabalhar com as melhores, né? Então, eu até brinco. Se você vai carpir um quintal, é muito importante que você tenha uma enxada. Você consegue carpir um quintal com uma pá? Consegue. Mas você vai ter muito trabalho, né? Uhum. Se você quiser abrir uma cova com uma enxada, também dá. Mas com a pá é melhor. Então, o Invisalign é uma ferramenta muito boa. Para a mordida aberta, por exemplo, é uma ferramenta incrível, né? Hoje, as mordidas abertas por intrusão posterior funcionam muito bem. Nossa, funciona muito bem. Né? Muito bem. Agora, por exemplo, mordidas muito profundas, eu já tenho, para trabalhar com intrusão, vamos pensar numa intrusão, né? Porque você pode destruir o posterior, que é um pouco mais fácil. Só intrusão pura, né? Mas com intrusão é realmente mais difícil. Até para você controlar centro de resistência, centro de intrusão, é mais chatinho mesmo. Né? Luciano perguntou se dá o que dá para associar para facilitar. Mini implante, Luciano. Mini implantes é a principal jogada. Porque Mini o mini implante tem a grande vantagem dele ficar, hoje, a maioria deles fica extra-alveolar, né? E ficando extra-alveolar, ele não aparece. Então, uma das grandes queixas do paciente de Invisalign é que não quer que nada apareça, né? Porque ele está investindo um dinheiro para ter um sorriso corrigido de forma invisível, né? Então, os mini parafusos são colocados muitas vezes dentro da margem de gengiva, acima da gengiva inserida, né? Então, é um pescoço mais comprido, mas ele é um DAT, né? Então, e você tem a possibilidade de associar elásticos que são praticamente transparentes também, né, Dr. Ronaldo? Removíveis, né? Muito então, fácil. Eu acho que hoje, para potencializar o design, é mini parafuso, sem dúvida, né? Não vejo outra... Pode até associar-se com molas, aqueles parafusos que tem em formato de breque, não sei se você conhece, Dr. Ronaldo, incríveis, né? Com certeza você conhece, porque tem um poste seu disso, verdade. Então, tem. A gente trabalha com cantilever junto dele, dá para trabalhar muita coisa. Então, eu acho que é desse jeito mesmo. Deixa eu só falar um oi para Daniela aqui. A Daniela é uma fono, parceiraça aqui de Franca. Daniela, vou aproveitar a sua pergunta e vou deixar um gancho. E vou contar aqui um spoiler, que eu não soltei na rede ainda. Daniela, amanhã, às 5 da tarde, eu vou fazer uma live com o Luciano. Daniela, espero você, porque aí nós vamos falar dessa parte de fono na parte cirúrgica, né? Aí eu quero falar um pouco dessa importância da fono. O Luciano preza muito por isso, né? Da fono, do fisioterapeuta, do nutricionista, né? Que dá uma qualidade de pós-operatório muito grande para o paciente, né? Alguns pacientes até a questão psicológica muito, muito importante aí, né? Então aí ele tá rindo aí, brincadeira, eu sei mesmo, né? Você confirmou comigo. Tem um cara importante aí. Tem uma pergunta. Essa é do Fernandão. O Fernando, a gente participa aqui, é um grande amigo. Nós estamos montando um grupo de referência em cirurgia ortognática aqui, Miguel. São alguns ortodontistas que estão trabalhando junto aqui para que a gente possa ser cada vez mais referência regional para a cirurgia ortognática na nossa região de Franca. Né? E a gente está unindo alguns colegas de bons ortodontistas para que a gente possa crescer, discutir casos, estudar junto e poder crescer. O Fernando é um dos casos. Fernandão, eu não entendi direito, cara, a sua pergunta aí. Em casos de falha de irrupção primária, em molares superiores e inferiores, vocês preferem a cirurgia para reposicionar o bloco dos dentes ou exo e implantes? Você entendeu, Miguel? Entendi. Explica melhor aí, Fernandão.
Eu acho que aí no caso, Será que o dente ficou impactado? É isso? vai depender muito do diagnóstico, né? Porque uma falha de erupção dentária primária, assim, como você tá sugerindo, é possível de uma anquilose, né? É. Então, uma anquilose, normalmente, os primeiros molares permanentes, eles não sofrem muito processo. Eu não tenho casos de anquilose, eu tenho muita anquilose de molar descido, né? Uhum. Por ausência do premolar, por agenesia do premolar, aí esse molar, Tecido anquilose. aí ele sofre uma anquilose, né? Então, aí a gente acaba, quando é um tecido anquilosado, aí a extração acaba sendo mais É. consciente, né? Porque fica em infraoclusão, né? Fica Uhum. muito mais estético para você reabilitar e tudo mais, né? Eu entendi a pergunta da seguinte forma. Se ele está anquilosado, Fernando, eu acho que tem esses dois caminhos. Tudo depende ou da questão óssea. Se fizer a extração, vai ter uma perda. Se tiver anquilose, vai ter uma perda muito grande. A questão de regeneração óssea implante depois vai ser bem, bem complexa, né? E fazer um avanço inteiro, eu acho que isso daí o cirurgião pode falar melhor aí, dependendo de cada caso, né? Eu acho que é uma coisa, Se não é uma regra. eu entendi bem a pergunta, também tem técnicas cirúrgicas para blocos, né? A gente hoje Tem. tem as corticostomias, a gente tem o Luciano aqui, anota Uhum. para perguntar para ele amanhã na live. Aham. Tem as corticostomias que ajudam bastante, tem as próprias distrações, né? Então, Ah, você ele vai colocou, devido ao defeito vertical. Então, acho que entendi. Vai ficar um defeito muito grande, né, Fernando? Para depois fazer. Associar corticotomias com o Invisa. Acelera tratamentos difíceis, como o de intrusão? O Helder está perguntando aí. Uhum. Então, Eu não tenho experiência, viu, Miguel? Você tem? eu tenho uma experiência de um caso em que eu acompanhei, mas não era eu quem estava tratando. Eu acho que a Uhum. corticostomia ela é muito indicada para quando você precisa expandir um arco de forma dentária, né? Sem que você tenha aquela sobrecarga sobre a tábua óssea vestibular. E a corticostomia para expansão está preconizada agora você entrar com um pouquinho de biose, você fazer um reforço da cortical vestibular, né? Então, em casos de expansão sem a parte cirúrgica, sem uma cirurgia ortognática, por exemplo, fazer via expansão, via aparelhos associados com a corticostomia, eu tenho um resultado muito bom. Eu tenho até um professor que me passou, inclusive, eu tive a oportunidade de ver. Inclusive, o doutor Luciano está com a gente. Eu conversei com esse professor e mantive contato dele no encontro com o doutor Lucas Cavalieri. Um encontro que a gente fez em Piracicaba, ele falou incrivelmente sobre corticostomia. E aí, em seguida, eu conversei com ele, bati um papo, troquei um WhatsApp e eu acompanhei o caso um pouquinho à distância. O Então, Luciano tem caso disso para mostrar, para falar para a gente disso daí. não tenho casos desse, né? Então, O Luciano tem, mas não comigo. Eu, como ortodontia, desculpa aí, doutor Helder, eu não tenho experiência quanto a isso. Eu já vi casos do doutor Luciano aí. O Luciano agora, tem alguns casos bem bonitos. E Invisalign, eu não tenho conhecimento. Eu vou até pesquisar depois na literatura se tem algum caso como esse. É que normalmente as expansões feitas com Invisalign, a gente faz aquele padrão V, né, doutor? Você expande primeiro o molar, depois um outro molar, depois o pré-molar. Então, normalmente. E tudo sequencial. Sequencial. Você usa a ancoragem de um grupo de dentes para expandir o outro, né? E aí, na minha opinião, também vai de diagnóstico. Se você tem uma tábua óssea muito, muito frágil, expandir deixa de ser uma opção, e aí você trabalha com extrações dentárias de premolar, né? Eu tenho um caso, depois eu até compartilho com você, doutor Ronaldo, em que é um paciente jovem, mas eu não pude expandir com o Invisalign porque tinha uma limitação muito grande de tábua. Então eu preferi fazer 4 extrações, né? Mas a corticostomia funciona bem, sim. Eu tenho tido alguns... É uma técnica nova, não tem muita casuística ainda. Não tem. Mas pouco que eu conheço tem se ganhado um transversal muito bom, sem perder tanta tábua óssea pelos estudos, né? Até porque é uma técnica associada. Na hora que você abre para fazer os troquelamentos, né? Bem entre aspas, né? Não é verdade, mas quando você troquela tudo, você coloca baiós, coloca elementos de enxerto, membrana, né? Então, Já deixa vale toda a segurança. Ô Miguel, vou falar de um caso aqui que hoje a gente tem trabalhado bastante,
né? Um caso até da Andresa, que acabou de entrar aqui. Nós estamos planejando, já está bem adiantado o caso dela, que a gente tem recebido muitos casos de sorrisos assimétricos, né? Tanto a simetria vertical quanto a simetria de eixo Z, né? Como é que está essa incidência para vocês aí? Eu acho que essa simetria vai de diagnóstico também. Eu tenho uma paciente, eu até convidei ela para participar da nossa live, mas eu não encontrei ela aqui ainda. Se ela entrar, ela chama Letícia, talvez a gente converse um pouquinho com ela. Que é uma assimetria de origem condilar. Nós temos um côndilo, o Dr. Helder vai lembrar desse caso, o Dr. Helder avaliou junto comigo. Ela tem claramente um côndilo muito mais reabsorvido do que o outro. Então, a origem da assimetria do eixo Z está lá no côndilo. Ah, sim. Quando eu faço um planejamento ortocirúrgico, com a cirurgia ortognática, eu vou compensar isso na osteotomia sagital. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de manobra para corrigir o eixo Z antes da cirurgia, porque vai ser corrigido cirurgicamente. Agora é ruim quando tem que camuflar, né, meu amigo? Não, o que eu queria te falar, né, da minha experiência é o seguinte. Eu acho que com o advento, né, não sei se você vai concordar comigo, com o advento das lentes de contato, né, que todo mundo está falando tanto da lente de contato, começou-se a prestar atenção em termos de sorriso vermelho, né? E começou a perceber que mesmo com gengivoplastias, existe uma diferença de eixo Z, que isso não vai ser corrigido. Não vai. Né? Então, hoje, a gente está tendo mais diagnóstico dessas assimetrias. Né? Depois a gente pode falar um pouco de côndilo, mas principalmente assimetrias de diferença de crescimento de maxila, né? De eixo Z puro de maxila, que estão sendo descobertos, né? Vamos dizer assim, pelo advento das lentes, eu acho, né? Que está tendo um destaque muito grande para isso e que não é corrigido com as gengivoplastias, né? Eu acho que então, eu não o tenho caso... um caso ainda que eu associei, até se você tiver, você até me fala, mas eu tenho visto as pessoas defenderem muito você usar mini parafusos para trabalhar um pouco o eixo Z de canino a canino, né? já vi. Então, com o Invisalign, o Invisalign permite tudo. Permite que você... intrui um lado inteiro, né? Tudo. Então, talvez você associar uma intrusão, uma rotação do eixo Z ali na frente, associar um mini parafuso de um lado para potencializar, eu acho que é um resultado que, se fosse com um aparelho fixo, a gente alcançaria com certeza. A gente conseguiria instruir um lado, instruir o outro e virar um pouco o eixo Z. Então, eu acredito que com o Invisalign é possível fazer também, né? Porque nós sabemos, né, Ronaldo, que o dente, que é o objetivo final de movimentar, eu e você conhecemos muito bem a biomecânica dele. A ferramenta que a gente vai usar, se ela disponibilizar a força que a gente quer, vai funcionar se for Invisalign, se for bracket de Edgewise, se for bracket de Tira, vai funcionar de qualquer forma. Eu não tenho um caso assim, mas eu acho que se você pensar, talvez, em primeiro pré, fazer uma intrusão, associar um parafuso ali, com certeza o Invisalign consegue nivelar para você ter ali um margeamento cervical paralelo, né? Melhor, né? Fazer uma reabilitação, sem dúvida. Eu acho que o mais importante, Miguel, é esse diagnóstico, sabe? Eu tenho visto algumas coisas meio cabulosas, assim, né? De propor algumas intrusões muito grandes, né? Que é cirúrgico, né? Estou falando pelo tema que a gente está falando. É cirúrgico esse desvio, né? Então ele tem que levantar isso cirurgicamente, né? Agora, falando um pouco de côndilo, a gente tem um protocolo um pouco diferente aqui, tá, Miguel? O Luciano tem um protocolo e a gente vai falar disso amanhã, só deixando, falando um pouquinho do que você falou de côndilo. O Luciano, 100% dos casos, ele faz uma avaliação de ATM diferente, né? E grande maioria dos nossos casos são avaliados por ressonâncias, né? Para justamente ver essa questão da hiperplasia condilar, ou reabsorções grandes, que vai fazer a cirurgia e depois pode ter recidiva, né? Então, é uma outra abordagem, que é mais cirúrgica do que a nossa, né? Fotografia a gente associa quase sempre aqui também.
Então é uma abordagem mais cirúrgica, só falando para o pessoal que está aqui, né? Que isso é unanimidade hoje, né, Miguel? Associar a ressonância e a avaliação de ATM junto com a cirurgia ortognática. Senão aumenta muito o índice de recidiva e insucesso aí. A Tá? gente percebe que as experiências que os cirurgiões têm, os nossos cirurgiões, graças a Deus, têm, eles entendem que os principais fatores recidivantes, eles sabem lidar com eles, né? Eu acho que, sem dúvida, a ATM tem um papel... Eu tenho uma paciente que é um caso em que a gente operou as 2 ATMs, né? Não teve jeito, era algo que era imprescindível, não teve jeito, né? Então eu tenho somente 2 casos de cirurgia de ATM associadas com ortognática. Então não é uma casuística muito ampla, até porque os meus pacientes de ortognática, doutor Ronaldo, eles são mais jovens, né? É uma faixa etária um pouco mais jovem. Então talvez grande parte dos problemas de ATM que apareçam no paciente mais idoso, né? Não agravou-se tanto no paciente jovem nosso. Mas eu tenho uma paciente que precisou de operar as 2 ATM. E aí, eu tenho vários casos desses, Miguel. 2 horas a mais, só por causa das ATMs, né? A dificuldade, o campo operatório pequeno, né? Então, eu acho que a ATM é um fator extremamente importante. Que tem que ser avaliado aí. Eu já tive a oportunidade de escutar o Luciano falando um pouquinho também sobre cirurgia ortognática, também num congresso, e eu sei como é o cuidado em que o Dr. João Gonçalves preconiza para a equipe toda. Então eu conheço um pouquinho do protocolo e sei que o Luciano é bem adepto desse cuidado com a ATM. E ó, a única coisa que eu posso te falar como ortodontista, né, independente dele estar aqui na live ou não, o resultado é muito bom, viu, Miguel? O resultado é muito bom. Miguel, vamos falar de um outro assunto que a gente tem mais alguns minutinhos aí, né? Falar de um assunto rápido aí, que eu acho que quando a gente fala de cirurgia ortognática, hoje eu tenho recebido alguns casos no consultório que esses casos aí de assimetrias, essas coisas, muitos questionamentos a respeito de harmonização facial, né? Que chegam para nós ortodontistas, né? Mas eu não posso fazer um botox e resolver isso? Aparece bastante. Como é que você recebe isso daí? Eu falo o seguinte, se você quer pôr a telha, você precisa do madeiramento primeiro. As telhas vão ficar na posição que você determinar o madeiramento da casa, né? Então eu acho que as harmonizações são importantes, sem dúvida. São. Fantástico. Eu acho que só que elas são limitadas, né? Eu acredito que você pensar num avanço de mandíbula de 9 milímetros, 11 milímetros, é um resultado que nunca vai ter algum preenchimento que vai te dar isso, né? Então, mais uma vez, depende bastante do diagnóstico. Se a queixa é muito pequena, eu acho que é válido. Inclusive, o Dr. Helder trabalha com isso. A doutora Gabriela acabou de entrar. Gabriela, tudo bem? A Gabriela é expert nessa parte, mas eu acho que o diagnóstico é importante. Se é um retrognatismo significativo, você não vai esperar que o paciente tenha um resultado com uma harmonização, por mais incrível que as harmonizações... doutora Gabriela, tudo bem? Que elas sejam, né? Então vai de diagnóstico. Eu acho que parece slide chato de aula, não parece, doutor Ronaldo? Parece. Diagnóstico, primeiro tópico. Diagnóstico. Parece. Mas eu acho que o diagnóstico é importante. Então, você tem uma retrusão mandibular que está associado com apneia, tudo, você não vai pedir para o paciente harmonizar antes. Ele pode fazer no final, fazer um ajuste, né, que a doutora Gabriela falou, mas aí é o pós-cirúrgico, né? Você tem que esperar a fisioterapia trabalhar, essa musculatura voltar para o tônus normal, para a mobilidade normal, para depois você pensar na harmonização, né? Miguel, você sabe que eu tenho também uma formação grande em estomatologia, né? Então, assim, Inclusive, trabalho... eu precisei.
dos seus estômagos. É só me ligar, tamo aí. Verdade. Então, eu costumo falar isso e quero falar para a Gabriela, né? Doutora Gabriela aí, muito prazer te conhecer, né? Que tá aí na nossa live. O diagnóstico é ponto de tudo, Miguel, no meu modo de entender, né? Então, a harmonização é fantástica, mas realmente, igual a Gabriela colocou, tem muita coisa que parece milagre. E ela não faz milagre, né? Eu acho que nenhuma... Eu não vejo muito pouca gente falar essa associação, cirurgia ortognática com harmonização, correção dentária com harmonização, né? Então, a harmonização está entrando numa pegada mercadológica, assim, que acha que resolve tudo. Mas ela precisa ser associada, né? Eu acho que tudo é equilíbrio. Eu acho até que A palavra que eu lido é essa, é equilíbrio, né? Eu acho que a gente pode pedir até para a doutora Gabriela. A doutora Gabriela, eu conheci a doutora Gabriela pessoalmente. Ela era mestrando de Araraquara na época que eu estava na graduação, né? Então ela tem ela tem a nossa formação, doutor Ronaldo. Ela respira arte segmentada, entende tudo dessa nossa ela foi aluna do professor Maurício e tal. Então, uma coisa que eu acho legal, até a gente pode começar a pensar nisso, é o Botox para os pacientes de DTM. Eu tenho visto que o Botox tem ajudado muito aqueles pacientes que sofrem cronicamente com dores musculares por conta da parafunção, né? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que é um caminho sem volta. Eu acho que não existe hoje um resultado tão eficiente para você chegar para o paciente e falar assim, deixe de apertar. Não existe. Difícil você convencer um paciente que é apertador, bruxista, a parar de apertar somente por conta própria, né? Ela até já respondeu. Então, eu acho que o Botox é muito interessante, não é nem uma coisa muito estética, é uma coisa muito mais funcional, né? Miguel, vou te cortar um pouquinho. Hã? Vou te cortar um pouquinho, mas meio obrigado. Ó, nós temos 3 minutos. Eu queria que você desse um recado aí final de 1 minutinho para a galera aí, né? Que a gente pode um dia marcar outra live, né? E eu quero deixar. Aí eu vou dar o meu resultado, minha fechada aqui também. Tá, 1 minuto. Vou tentar. Porque senão eles cortam a gente aqui. Tá bom. Então, rapidamente, eu acho que o segredo do tratamento ortocirúrgico está no diagnóstico. O paciente entender quais benefícios ele teria com o tratamento ortocirúrgico. O segundo segredo está nessa interação entre o bucomaxilo e o ortodontista no planejamento, na busca pela excelência, né? E eu acho que, resumindo, é muito importante o seu trabalho como forma de divulgar bom conhecimento, não conhecimento ou informação errada. Eu acho que hoje a ortognática está muito boa, o pós-operatório é muito bom, a fisioterapia ajuda demais a gente. Então, eu acho que, sem dúvida, é um tratamento que a gente tem a obrigação de oferecer, a obrigação até ética, sendo que você tem o conhecimento de oferecer para o paciente, tá? Passo a bola para você, meu amigo. Eu acho que... E o mais importante disso tudo, os resultados entre Invisalign e ortognática estão muito promissores, né? Tanto eu quanto você, em breve teremos talvez muitos casos para mostrar, né? Então eu acho que vai ser muito importante caminhar para esse lado também. Não é porque vai fazer ortognática que é obrigado por Brecht. Não. Não é. Passo a palavra para você, meu Miguel. Vou deixar aqui uma gratidão imensa, um agradecimento imenso pela sua disponibilidade de ontem, de hoje. E eu quero deixar um resumo, né? Eu também sou adepto do trabalho em equipe. Não existe, né? O ortodontista prepara para o cirurgião e o cirurgião precisa da gente. Não vai trabalhar sozinho, igual você falou. É isso. Outra coisa, excelência. O que é cirúrgico. Não adianta inventar, galera. Né? Quem está ortodontista aí, não foge. O caso que é cirúrgico. E ponto final. Não fique inventando muita coisa, porque talvez você vai arrumar um problema no futuro. Né? E multidisciplinaridade. O mundo vai mudar depois do corona, hein? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto. Nós estamos entendendo que o mundo, ninguém é sozinho mais. Né? E nós temos que trabalhar... São incríveis. Nós temos que trabalhar junto. E
vamos continuar nessas discussões nossas de Invisalign e ortognática, que eu acho que nós temos muito que caminhar junto. E eu vou deixar aqui, galera, quem passou por aqui, muito obrigado. Deixo aberto o meu Instagram para perguntas. Se vocês gostaram, compartilhem um story aí que vocês tiveram com a gente, né, Miguel? Perfeito. Divulga o nosso Instagram, o meu do Miguel aí, que a gente preza por... As duas Gabrielas